Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à oficina sobre TCO, aqui na 6ª Conferência Global do Pará, a primeira conferência 100% digital, uma excelente experiência, e eu espero que a gente possa juntos nessa jornada agora gerar muito conteúdo que seja relevante para o seu dia a dia na gestão de frotas. Eu sou o Luiz Cláudio Souza, sou cofundador da Fleet em Mobilidade, também professor do PGF, que é o Programa de Formação de Gestores de Frotas, a pós-graduação do Instituto Pará. Trabalhei bastante tempo com tecnologia para gestão de frotas, estou há quase 20 anos nesse mercado e hoje eu venho aqui com vocês para a gente falar sobre um tema que é tão importante para a gestão de frotas, que é o cálculo do TCO, do inglês Total Cost of Ownership, ou, em suma, o custo total da operação de uma frota. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos nessa jornada. Vamos lá então, pessoal. Direto para a nossa oficina de hoje aqui, TCO, Total Cost of Ownership do inglês, ou na tradução livre aqui, o custo total da operação. Em suma, quanto custa para você manter a sua frota? O que é o TCO? É um termo que é usado para definir o cálculo do custo operacional da frota, levando sempre em consideração a vida útil. Em geral, cruza-se o TCO com o quilômetro rodado, para gerar o indicador reais por km. E é onde você pode avaliar ao longo do tempo quais são as variações do reais por km da sua frota. Então, basicamente, o TCO se calcula de duas formas. Primeiro, o TCO total, num período de tempo, por exemplo, no mês, e nesse mesmo período de tempo, cruza o custo total TCO com a quilometragem rodada do veículo em específico, ou de todos os veículos, ou da média da frota, a média de uma regional, onde você vai ter o reais por km de um veículo, de uma unidade, de uma frota de uma regional ou unidade de negócio, e da sua frota inteira. O TCO é fundamental para que você possa acompanhar ao longo da vida útil do veículo na tua operação, qual é a variação do custo dele. E também o TCO, principalmente para quem tem frota própria, ele é um grande indicador para você entender qual que é o momento de fazer a renovação da frota. Quando o TCO começa a aumentar muito, você percebe que o custo de manutenção já começou a aumentar muito ali, a curva começa a subir, de repente ele é um indicador de que é o momento de fazer a renovação da frota. Se você tem a frota terceirizada, a locadora faz essa conta e, obviamente, no teu contrato já vem ali definido o momento de renovação da frota. Mas ainda assim, é muito importante ter o TCO bem calculado, integrando todos os custos de frota, para você entender quais são os maiores custos, quais são os custos mais ofensores, aonde você pode trabalhar para reduzir, quais são as regiões ou unidades de negócio que estão com o TCO maior do que a média da frota. Então, é um excelente indicador para você fazer análise do ponto de vista financeiro. Qual a importância? O TCO, em linhas gerais, ele revela o dispêndio real de capital que a empresa terá para mobilizar, manter a operação e desmobilizar a frota. Então percebam, o TCO ele não se refere somente ao custo de aquisição do bem, seja do bem veículo ou do serviço locação do veículo, por exemplo. Mas ele leva em consideração também todos os custos operacionais para manter aquele veículo ativo no tempo de vida útil dele. Então, se você mobilizou uma frota e esses veículos vão ficar lá 2, 3, 4, 5 anos servindo a operação, o TCO é o indicador que nós usamos para reunir todos os custos dessa operação. E também, no final, o custo de desmobilização dessa frota. Seja o tempo parado para trocar de veículo, ou seja também o tempo para revender esse veículo no caso de frota própria. Então, lá o veículo serviu a operação por 3 anos e você, tendo como frota própria, tem que desmobilizar. Qual que é o custo de desmobilização desse veículo, a parada, os ajustes, a venda, a logística, enfim. O TCO leva em consideração tudo isso. O maior cuidado que se deve tomar ao calcular o TCO de uma frota são os custos invisíveis, principalmente no cenário de frota própria. Por que frota própria? Porque no locado, a locadora ela cuida disso, ela está olhando para esses custos invisíveis. Na frota própria, não. Toda a gestão de custos é responsabilidade do gestor de frotas. Então é importante estar muito atento
aos custos invisíveis. E a gente vai detalhar aqui logo mais, na sequência, o que são custos invisíveis, né? Quais são os custos que estão dentro desse rol de invisíveis, que é onde a gente chama atenção para que você não incorra no erro ali, né? Ou tome o cuidado de olhar para eles. Ao calcular o TCO de forma precisa, ou seja, na vírgula, o gestor ele gera alguns benefícios, né, para a sua empresa. O primeiro deles é uma clara e completa visão orçamentária da operação, levando em consideração todos os custos, sejam eles visíveis ou invisíveis, né? A identificação de oportunidades de redução de custo. Então, para calcular um TCO adequado ali na vírgula, é importante que você tenha uma clara visão de todos os custos da frota. Ao ter uma clara visão de todos os custos, você consegue acompanhar que tipo de indicador ali está ofendendo mais a tua estratégia orçamentária. Será que é manutenção corretiva? Será que é combustível? Será que é telemetria? Enfim, né? Então, todos os custos ali inerentes à gestão de frota. Será que é sinistro? Então, você consegue ali identificar de forma mais clara quais são as oportunidades de redução de custo. E, por fim, talvez o mais importante deles, né, dos benefícios, é tomar decisão embasada na relação custo-benefício. Um exemplo de decisão é comprar ou terceirizar a frota. Então, deixar de lado todo o achismo, né, ou o gosto de alguém, enfim, por um modelo ou outro, e tomar a decisão com base em fatos e dados e numa relação real de custo-benefício, né? O que me traz mais benefício no menor custo? É comprar a frota ou terceirizar a frota? Ou ir para uma outra modelagem de frota, né? Então, o TCO, ele dá subsídio para a tomada de decisão com base em fatos e dados. Custos visíveis versus custos invisíveis. Bom, os visíveis são aqueles mais facilmente quantificáveis e destacados numa operação de gestão de frotas. E aí, direto ao ponto, aqui alguns exemplos. O que compõe ali, né, a categoria de custos visíveis? Primeiro, o custo de aquisição do veículo ou do serviço, no caso, locação, né? Custo com combustível, custo com manutenção, os custos advindos de sinistro, custo com pedágio, custo com softwares de gestão e digitalização da frota, custo com multas, que são as infrações de trânsito, e por aí vai. São custos que estão mais claros, né, na matriz de custos de frota. São custos que, geralmente, no Excel ou no software de gestão de frotas, tem uma linha destacada para ele ali, né? São custos mais visíveis mesmo, literalmente falando, que fazem mais parte do dia a dia da gestão de frotas. Entretanto, o mau cuidado não estão nos custos visíveis, mas sim nos invisíveis, que são aqueles mais difíceis de serem mapeados e enxergados pelo gestor de frotas. E aqui alguns exemplos. Primeiro, o custo do capital para aquisição. Ou seja, se eu optar por comprar o veículo, quanto que eu vou pagar de juros, né? O custo de oportunidade desse capital. Se eu optar por comprar o veículo, o quanto que esse mesmo volume de capital renderia numa outra aplicação, ou aplicado dentro do negócio da empresa, do core business da empresa. Então, isso é o custo de oportunidade. O quanto custa eu alocar esse dinheiro na compra de carro em detrimento da alocação desse dinheiro numa outra forma de investimento, né? A depreciação dos veículos é muito importante. Depreciação é uma linha de custo que pode chegar a 15% do TCO. Pode chegar a 15%. E é uma linha de custo que a gente tem que olhar o quanto esse veículo vai depreciar ao longo da vida útil dele, né? E caso seja frota própria, qual vai ser o valor residual desse veículo lá no final da sua vida útil, que eu vou poder resgatar esse valor numa revenda. Então, depreciação é muito importante. Custo de indisponibilidade do veículo, né? Impacto na operação, lucro cessante, né? Então, se esse veículo ficar parado, depois lá na desmobilização, eu preciso vender, preciso desmobilizar essa frota, ela vai ficar parada lá 10 dias até que eu consiga vender e realizar o valor dessa venda. Qual que é o impacto desses 10 dias com a frota parada? Tá? Todos os custos de desmobilização, como custos logísticos, documentação, etc., também devem ser levados em consideração no cálculo do TCO. Então, vejam, é algo que na teoria está muito claro aqui,
a gente tenta trazer isso, deixar isso da forma mais simples possível, mas que na prática é bastante desafiador, né, para o gestor de frotas que já tem uma série de funções ali, uma série de desafios no dia a dia. Então a ideia aqui da oficina é trazer para vocês de forma clara, principalmente os custos invisíveis, né, e também para que vocês possam praticar no dia a dia, principalmente quem tem frota própria, praticar no dia a dia, começar a praticar o cálculo do TCO, levando em consideração esses custos. Sempre fica aqui a dica, procure ajuda, surgiu dúvidas, procure ajuda de um especialista, de um consultor especialista, de alguém que entenda bastante disso, que possa trocar com você e te ajudar a construir uma estratégia aí de TCO, de análise de TCO bastante robusta. Bom, vencida aqui a parte conceitual da nossa oficina, vocês já entenderam o que é TCO, para que serve, quais são os principais benefícios e já também entenderam quais são os principais custos invisíveis. Vamos para a prática, né? Então eu proponho aqui para vocês agora um exercício de cálculo de TCO. Eu trouxe aqui um cenário fictício de uma frota, tá? Com alguns dados e um passo a passo para calcularmos juntos o TCO de um veículo dessa frota. Tá bom? Então vamos juntos na jornada. Bom, tá aqui um resumo do cenário, esse material vai ser disponibilizado para você, mas eu coloquei aqui, o período de uso desses veículos, né, dessa frota é de 36 meses, ou seja, 3 anos. A quilometragem total de um veículo, né, nesses 36 meses é de 72 mil quilômetros, então a projeção de rodagem é de 72 mil quilômetros ao longo desses 3 anos. O valor de compra, então aqui a gente está levando em consideração a frota própria, né, para poder calcular o TCO completo, o valor de compra desse veículo de mercado é de R$ 55 mil. Entretanto, pelo volume de veículos que nós vamos comprar, eu vou ter um desconto aí de 15% no valor da compra. Tá? A operação financeira, a metodologia que escolhida foi um financiamento de 3 anos a uma taxa de juros de 12% ao ano. Então vejam, eu já estou colocando aqui o custo do capital. A depreciação projetada no valor desse veículo é de 30% no período, 30% em 3 anos. Gasto mensal com manutenção projetado R$ 200, com sinistro R$ 100, com pedágio também R$ 200 por mês, né? Com seguro, R$ 1.920 no ano, tá? Documentação, R$ 400 no ano. O preço do litro de combustível médio, R$ 3,70 o litro. A média de consumo desse veículo, 10 km litro. O IPVA, 2% do valor do carro por ano. E o DPVAT, R$ 110 por ano. Esses valores são fictícios, aproximados aí dos valores reais, mas são fictícios para fins de cálculo. Então, esse é o cenário, esse é o diagnóstico dessa frota, do veículo específico dessa frota, tá bom? Agora a gente vai calcular o TCO desse veículo. Primeiro passo, são 8 passos aqui. Primeiro passo, calcula a quilometragem mensal. Né? Eu dei aqui no exercício a quilometragem dos 3 anos, então calcula a mensal. Pego o total, dividido por 36 meses, então eu chego aqui numa média de rodagem de 2.000 quilômetros mês. Calculou a quilometragem mensal, reserva esse número. Reserva ali numa tabela. Segundo passo, calcula o valor real da compra, que é o valor de mercado, e descontado aí os 15% que eu tenho de desconto por conta do volume. Né? Vou comprar 100, 200, 300, 500 veículos, eu tenho ali, eu consigo estabelecer ali, negociar um valor de desconto. Logo, o valor de mercado, 55 mil, menos os 15%, vai resultar nos R$ 46.750, que é o valor que, de fato, eu vou pagar pelo bem. Tá? Então, pega esses 46.750 e reserva lá na linha valor de compra, reserva na tabela. Terceiro passo, e talvez aqui seja o cálculo um pouquinho mais complexo, né? Mais complexo de todo o exercício, é o cálculo dos juros. Lembrem, nós optamos por financiar esse valor, o valor do veículo em 3 anos. Então eu preciso calcular o custo desse financiamento. Qual que é o custo do capital, né, financiado? Como eu calculo isso? Eu pego o valor real da compra, tá, os 46.750, e multiplico pela taxa de juros elevada ao período. Né? Então lembrem, é uma taxa de juros de 12%
ao ano. Se o tempo de financiamento é de 3 anos, eu preciso elevar esses 12% a 3, a juros compostos de 3 anos, tá? Então, eu faço os 46.750, valor do carro, vezes 1,12, né, que é o total mais os 12%, elevado a 3, a terceira potência. Né? Desse cálculo, eu subtraio os 46.750, que eu vou chegar no resultado de 18.930,38. Os 18.930,38 é o valor dos juros, né? É o custo do capital para poder financiar esses 46.750 em 3 meses. Eu vou fazer aqui agora o cálculo usando uma calculadora científica para você saber exatamente como eu cheguei nesse valor de 18.930,38 centavos. Está aqui a calculadora, né? Então eu vou fazer o cálculo junto com vocês. Eu pego aqui ó, os 46.750, que é o valor do carro na compra, tá? Eu vou multiplicar pela taxa de juros, né? Que é os 12%, então é 1,12, tá? Elevada à terceira potência. Por que a terceira potência? Porque são 3 anos. Então eu já tenho aqui uma função que me dá, cheguei no coeficiente, se eu der um igual aqui, ele vai me dar o valor total do bem já com os juros embutidos. Disso eu vou subtrair o valor do bem, que são os 46.750, e cheguei nos 18.930,38, que é o valor equivalente aos juros para poder financiar o veículo em 3 anos, tá bom? Muito bom. Isso feito, cheguei lá no custo do capital, reservo na tabela, na linha custo do capital, essa quantia que está aqui para vocês. O quarto passo é calcular a depreciação, que é o valor de mercado do veículo, tá? Não o valor com o desconto, é o valor de mercado multiplicado pela porcentagem de depreciação que eu estou estimando, que eu estou projetando para o período inteiro, tá? Então eu pego os R$55.000, que é o valor de mercado antes do desconto, e multiplico pelos 30%, que é a projeção da depreciação no período de 3 anos, o que deu um valor total de depreciação de R$16.500. Reserva esse valor. Isso quer dizer que em 3 anos esse veículo vai depreciar R$16.500. Reserve esse valor aí também na tabela. Pois bem, o quinto passo é converter todos os valores em valores mensais, né? Primeiro, gasto com juros. Eu pego o valor total, tá, dos 18.930 e transformo isso em custo mensal. Então, no valor total lá de 3 anos, eu vou gastar com os juros de financiamento, os 18.930, divido por 36, isso aqui em custo mensal vai ser o equivalente a 525,84. O valor com depreciação, que eu calculei o total do período, também divido por 36 meses, vou chegar num valor mensal de R$458,33. O gasto com documentação, lembrem-se, ele me deu um gasto anual de R$400. Então eu divido por 12, que é o número de meses, chego em 33,33 por mês no que se refere à documentação. O gasto com seguro também tem o valor anual, 1.920, vocês lembram lá do diagnóstico. Divide por 12, eu vou chegar em 160 por mês. A mesma coisa no gasto com DPVAT, que eu tenho lá o valor anual de R$110. Divido por 12, chego a 9,17 por mês. Por que transformar tudo isso em valores mensais? Porque o TCO aqui eu estou calculando por mês. Então o objetivo desse exercício é chegar no custo mensal desse veículo dentro da operação. Tá bom? Por isso que eu estou transformando todos os custos anuais ou de 3 anos em custos mensais. Reserva tudo isso lá na tabela do TCO. O sexto passo, calcular o valor do IPVA, né? Então já foi dado que o valor do IPVA é de 2%. Então eu pego o valor pago no veículo, tá, no documento, multiplico por 2%, chego a R$935 por ano. Esse é o valor anual do IPVA, né? E aí já aproveito aqui para transformar esse custo do IPVA num custo mensal, divido esse valor de 935 por 12, chego aí num valor projetado mensal de R$77
R$2.091. Reservo também esse valor lá na tabela. Sétimo passo, calculo o meu gasto mensal com combustível. Lembrem, lá no diagnóstico, ele não me deu o gasto mensal com combustível. Ele me deu o custo do litro médio, e ele me deu a quilometragem rodada, que eu calculei a mensal, e também me deu qual que é a média de consumo desse veículo. Tendo essas três variáveis, vamos dizer assim, a gente consegue chegar no gasto mensal com combustível. Como? Eu pego a quilometragem total rodada do veículo, os 2.000 quilômetros, eu divido pela média, que é os 10 quilômetros por litro, e depois multiplico pelo valor médio do litro. Então, ao dividir dos 2.000 por 10, eu chego aqui num consumo mensal de 200 litros de combustível. Multiplicando pelo valor médio do litro, eu chego nos R$740, que é o gasto projetado com combustível para essa volumetria de rodagem desse veículo em específico. Então, em suma, vou gastar por mês R$740 com combustível para que esse veículo possa operar. Pego esse valor, coloco de novo na tabela. Oitavo passo é organizar todos os custos na tabela e somar para chegar no TCO. Então vejam aqui, todos os custos inerentes ao veículo estão aqui, tá? Os juros da aquisição, depreciação, documentação, seguro, DPVAT, IPVA, combustível, manutenção, sinistro, pedágio. Então todos eles aqui. Se nós tivéssemos considerado lá no diagnóstico custos com software de gestão, poderiam estar aqui, tá? Somados na tabela. Mas somados todos os custos aqui deste exercício, nós chegamos num TCO de R$ 2.504,58. Ou seja, se eu optar por comprar esse veículo, eu vou gastar por mês, num projeto aí de vida operacional de 3 anos, R$ 2.504 aproximadamente, para manter esse veículo na operação. Tá? Para que eu uso essa informação? No momento de mobilização, de tomada de decisão, se vai comprar ou terceirizar, eu cruzo esse valor, comparo esse valor de 2.504 com o valor da locação do veículo. Tá? Claro, levando em consideração todos os aspectos operacionais também, não só financeiros. Mas aqui eu basicamente tenho TCO total, né? O Total Cost of Ownership, ou custo total da operação do veículo em específico aqui, se eu optar por comprar esse veículo. Tá? Bacana também colocar aqui na última coluna que vocês estão vendo, a porcentagem de cada linha de custo sobre o TCO. Então percebam que combustível é a minha maior representatividade aqui, ó, de custo mensal. Dá quase 30%. Juros sobre o capital, olha o tamanho da representatividade aqui, mais de 20%. Depreciação bateu mais de 18%. Então aqui eu consigo identificar quais são os custos que mais ofendem a minha matriz de custo para esse veículo em específico. Tá bom? Pessoal, o nosso exercício, nossa oficina, basicamente é isso. Né? A ideia é dar um passo a passo para que vocês pudessem calcular o TCO, começando, evidentemente, pelo entendimento do conceito e dos benefícios que um bom cálculo, com um cálculo adequado de TCO pode trazer para você no dia a dia da gestão de frotas. Está aqui, esse material vai ficar à disposição de vocês. Eu também me coloco inteiramente à disposição, né, surgindo dúvidas, no que eu puder ajudar, no que nós aqui na Fleeting também pudemos ajudar você nessa jornada do cálculo do TCO e tomada de decisão na gestão de frotas. Estão aqui os meus contatos, luis.souza@fleeting.com.br, está aqui meu telefone também com o WhatsApp. Né? Convido todos também a entrar no site da Fleeting. No nosso blog tem muito conteúdo, tem lá uma postagem sobre TCO, onde você pode também aprofundar ainda mais no teu conhecimento sobre o tema. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês nessa jornada, agradeço muito a atenção, espero que seja de grande valia esse conteúdo para vocês e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos.